Todo mundo me escuta? Perfeito. Bem, gente, boa noite. Eu queria dar as boas-vindas a vocês ao nosso novo encontro do Reactor São Paulo. Eu me chamo Caio, eu sou o responsável local pela execução do programa, curadoria dos eventos e a organização desse evento aqui com vocês hoje, tudo bem? Para quem não conhece, eu estou chegando no primeiro evento do Reactor. O Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. E a gente oferece uma programação rica, cheias de conteúdos que podem agregar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Toda semana a gente vai compartilhar um conteúdo diferente e que ajuda vocês a aprender alguma coisa, a se conectar com outras pessoas e até mesmo a criar novas tecnologias, utilizando tecnologias de ponta no mercado. Toda a programação que o React oferece, ela sempre é gratuita e a gente sempre tenta criar uma agenda diversificada de diferentes áreas e de diferentes tipos de conteúdos para ajudar vocês a se desenvolverem. Os nossos conteúdos em si, eles seguem o nosso código de conduta, no qual a Microsoft ela se dedica a capacitar cada pessoa e a organização no mundo a realizar mais. Isso, claro, inclui os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiências, idade, raça ou religião. Não toleramos comportamento assediador ou degradante a ninguém, e de nenhuma forma. Então, todo mundo que participa de algum evento do Reactor, a gente pede que siga o nosso código de conduta. E se por acaso algum dia você perceber, ver algum comportamento, alguma atitude suspeita ou inadequada nos eventos do Reactor, por favor, se dirija ao nosso site, microsoftreactor.com. Lá tem um formulário no qual você pode fazer uma denúncia. E se você precisar, saiba que eu estou à disposição para ajudar você no que for possível. Tudo bem? Como vocês podem ver, a gente está utilizando um produto um pouquinho diferente. Eu não sei se todo mundo já utilizou o Microsoft Teams, mas é uma ferramenta, a gente está meio que numa reunião, todo esse encontro está sendo gravado, e vocês vão poder participar no final do evento, mas como é uma reunião, né, as pessoas podem, por acaso, entrar nessa transmissão falando alguma coisa com o áudio aberto, e aí eu peço vocês que me ajudem e nos ajudem nisso, tudo bem? Mas se vocês quiserem participar, tem algumas formas que vocês podem ir falando, contribuindo com a gente. A primeira delas é compartilhando suas dúvidas, deixando comentários, falando qualquer coisa no nosso chat. E no final, quando a gente for abrir para perguntas e respostas, vocês podem levantar a mão, falar, indicar que vocês querem falar. Assim a gente pode dar espaço para que vocês falem e troquem as suas perguntas com a gente. Tudo bem? E só lembrando uma coisa, o evento em si está sendo gravado, todo o conteúdo que está acontecendo aqui é um conteúdo que está acontecendo ao vivo, então eu peço que vocês tenham cuidado em não compartilhar dados pessoais ou sensíveis. Esse é um evento criado, gravado ao vivo, tudo bem? Então, antes de passar a palavra para a Daiane, mais uma vez, só reforçando aqui o pedido, a gente pede a sua ajuda com o áudio. O áudio de todo mundo está aberto, então eu peço que vocês utilizem o chat e desliguem o seu microfone durante a transmissão, tá? Daiane? Oi, vocês estão me Olá, ouvindo? tudo bem? Olá, tudo bom? Bem, gente, eu vou passar a palavra aqui para a Daiane. Ela vai falar sobre comunicação não violenta como meio de transformação social. Dai, se você quiser compartilhar seus slides, eu já vou encerrar o meu aqui. Na verdade, você já pode compartilhar os seus. Sim, E aí vamos é com você, compartilhar tá? agora. Obrigada, Cá, pela apresentação. Eu que agradeço, amiga. Bom evento. E, gente, se divirtam, aproveitem e vamos praticar a CNV, tá? Estamos aqui nos bastidores. Bom, pessoal, então, boa noite. Prazer, né, estar aqui nesse evento. Obrigada pela Microsoft pelo espaço, Caio, né, sempre presente na minha vida profissional, pelo convite. E eu quero mandar um beijo especial para as mulheres da Makers Code, porque vocês estão em peso aqui. Então, eu fico feliz, né, de vocês estarem aqui também pelo movimento de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação não violenta. Eu sei que em alguns momentos, né, em alguns lugares, a comunicação não violenta, chamada CNV,
está sendo muito disseminada, né, por aí, e que bom, né, que essa técnica de comunicação está percorrendo, né, pelo mundo corporativo e também pela área da psicologia. Mas eu quero trazer uma visão bem humanizada, tá? Que vai desde o autoconhecimento, né, até a conexão com o outro e com o todo, né? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Tá, acho que agora saiu. Então, vamos lá. Então, a comunicação não violenta, ela foi feita para se comunicar com o outro, né? Criar uma conexão. Mas, do meu ponto de vista, e é um ponto de vista bem pessoal, ela também pode ser utilizada como uma ferramenta de autoconhecimento. Vocês vão entender aos pouquinhos por quê. Eu não vou conseguir falar de comunicação não violenta sem citar a cultura de paz, né? Eu não sei se alguém aí já ouviu falar sobre a cultura de paz, mas ela é basicamente um movimento quase que intrínseco, né? Ela não é citada, ela é uma ação. Então, a Malala, Martin Luther King, Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, Mandela e Gandhi foram pessoas que trouxeram para a nossa humanidade a riqueza de seus pensamentos, né? E das suas ações. Eles enfrentaram coisas bem fortes, né? Como racismo, como a própria a tentativa do direito da mulher de estudar, né? Como a Malala. Eu li o livro dela e é, assim, enriquecedor, né? O olhar dela sobre o mundo. E eles enfrentaram coisas bem fortes, mas eles enfrentaram de maneira muito positiva, né? Ainda que recebendo as mais fortes tensões, eles devolveram a paz. E é dentro desse movimento que a CNV faz parte, né? Ela age dentro desse movimento. E imagina, né? Essas pessoas, se a gente for parar para pensar, elas foram pessoas como vocês e eu, né? Foram não, né? Algumas delas foram, outras ainda são, né? Dalai Lama e Malala ainda estão aqui. E o que fazem elas serem tão diferentes, né? O que fizeram com que elas deixassem um legado tão bonito, tão cristalino para a nossa humanidade? Eu começo a pensar, quando falo sobre isso, sobre a diversidade, né? É um tema que também está sendo bem falado, e que bom, né? Que bom que a gente está falando muito de diversidade, de inclusão. E a diversidade, ela tem muito a ver com tentar fugir um pouco desse estereótipo do homem branco nas empresas, né? Rico. A gente está olhando todo, a gente está olhando LGBTQI+, infelizmente a gente ainda está falando sobre o racismo, né? Quer dizer, infelizmente a gente está falando não, né? Que bom que a gente está falando sobre isso, mas que pena que a gente ainda precisa falar sobre isso. Né? A questão da gordofobia também está sendo dito, a questão dos PCDs, pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Então, se existe algum homem aqui no nosso encontro hoje que se identifica com esse rapaz da foto, eu peço perdão, não é nenhuma intenção atingi-los, né? Mas o grande problema é quando a gente considera esse estereótipo as melhores pessoas para estar na nossa liderança, por exemplo, né? Ou falando, tomando decisões, né, de alguma maneira, para o todo, que tem muito mais a ver com uma diversidade muito bonita. Né? E gostaria de ir mais além com vocês, quando a gente fala de diversidade. Né? Diversidade, galera, na essência, é isso aqui. Né? Isso é diversidade, na sua essência, também. Né? Também, não há uma competição. Então, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente percebe que dentro do nosso discurso, a gente ainda está falando sobre o início de um discurso. A gente está começando a falar sobre isso. Tem pessoas que vieram falando muito sobre isso lá atrás, mas que só agora, né, por uma força popular, talvez, mais coletiva, vem ganhando força. Que bom, né? Só que me diz, como é que a gente vai falar para uma mulher dessa que ela não deveria alongar o seu pescoço?
Como é que a gente deveria falar para essas pessoas não pintarem os seus rostos de branco e não tomarem banhos, por exemplo? Ou como a gente pode compreender, dentro da nossa singularidade, que o outro mantém a sua vida num lugar extremamente frio e muito dificultoso de conviver. Falta empatia, né? Falta uma compreensão pura, cristalina e viva de que o nosso mundo, o mundo, a dimensão onde a gente vive, ela é muito mais ampla do que o nosso próprio universo, do que a nossa própria realidade, né? Eu tenho completa consciência de que eu sou privilegiada, né? Isso é uma pena, porque se eu sou privilegiada, significa que outras pessoas não têm alguns dos meus privilégios. Então, significa que há um desequilíbrio social, né? E como a gente equilibra isso? Por que eu estou trazendo isso da diversidade? Porque a comunicação não violenta, ela vai te ajudar a navegar dentro dessas nuances, essas diferentes facetas do ser humano e as suas situações e os seus sentimentos. E eu gostaria de compartilhar com vocês de que o que a gente está vivendo hoje, dentro dessa pandemia, que infelizmente atingiu a nossa humanidade, mas que também veio com, né, todas as ações da natureza com uma forte lição de vida, né, para que a gente possa absorver e ter uma consciência maior do nosso papel na natureza, isso faz com que a gente perceba que existe muito mais além do nosso pequeno mundo. Então, a comunicação não violenta, ela pode ser a chave para abrir muitas dessas portas e a gente começar a se olhar melhor e olhar o outro de uma maneira mais limpa, né? Mais pura, com menos distorções da nossa mente. Eu sou a Daiane, né? Eu sou filha de nordestino, nascida e criada em São Paulo e vivo aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu me considero uma pessoa que passou pelo território brasileiro e estou bem distribuída. Eu sou formada em rádio, TV e internet, né? Eu sou comunicóloga. Tenho 8 anos de experiência com chatbot e inteligência artificial e isso me trouxe muitas reflexões sobre a maneira como a gente se comunica e sobre as nossas expectativas e versus decepções dentro da nossa comunicação. Eu sou estudante praticante de yoga e, além disso, eu estou começando a estudar uma medicina milenar com os Chipivos, que é um grupo étnico indígena da Amazônia peruana. Vocês vão conseguir entender mais ou menos daqui para frente o que isso tem a ver. Bom, vocês podem estar pensando que talvez dentro da comunicação de vocês, eu não sou tão, eu não sou violento, eu não tenho intenção, como que minha comunicação é violenta? A violência é algo que afeta o outro, de certa maneira, né? E ela transcende o que é físico, né? A gente acha que violência é só aquilo que é físico, mas, na verdade, violência é o que dói no outro. É aquilo que o outro sente. Então, se vocês já tiveram algum tipo de comunicação com alguém, tentou uma conversa, tentou explicar algo e aquela pessoa não conseguiu compreender e saiu, parece que a relação saiu mais machucada ainda, pode ter algum fio de violência dentro do seu discurso, mesmo que não intencional, mesmo que não consciente. Não gostaria de culpar o sistema, mas, infelizmente, a gente não recebeu a educação para trabalhar a nossa humanidade de maneira mais carinhosa, vamos falar assim, né? A gente não é ensinado a ter empatia. A gente, muito pelo contrário, nós somos ensinados a comando e controle, né? O que deveria ser a pura disciplina, mas não o comando e controle. O comando e controle, ele não tem tanto... Ele tem mais um viés militarizado, sabe? Ele não tem aquela coisa do precisamos fazer isso, né? Então, ele foge um pouquinho do contexto e pode brotar aí um totalitarismo desnecessário. Então, nós, seres humanos, nós fomos ensinados dessa maneira na maioria das nossas culturas, né? Então, o que é a CNV? Né? Com simpleza, falando de maneira talvez rasa ou um pouco fria,
É uma técnica de comunicação, né, que pode te ajudar a mediar conflitos, seja seu com uma outra pessoa, ou mediar um conflito entre duas pessoas, e que pode ser utilizada em qualquer contexto, em qualquer lugar. Então, você pode usar a CNV no seu trabalho, por exemplo. Sim, com o seu chefe ou sua chefe. Mas falando com profundidade, e essa parte que eu gosto, ela é uma técnica que pode te ajudar também a reconhecer as suas próprias necessidades e escutar os seus próprios sentimentos de maneira mais limpa, te ajudando a expressar e escutar com compaixão, né? Gerando aí relações verdadeiras, genuínas, né? Sólidas. Então, eu imagino a CNV dessa maneira. Ela foi criada, né? Ela foi desenvolvida por Marshall B. Rosenberg, que foi um psicólogo, orientador de uma escola, lá na década de 60. Inclusive, eu descobri que ele nasceu no mesmo dia que eu, dia 6 de outubro. Então, para quem é de humanas, sim, ele era de Libra. Ele inventou esse método, né, porque naquela época, com os direitos civis, né, dos Estados Unidos, a segregação racial, graças a Deus, né, caiu, e só que a semente do racismo permaneceu, né? Infelizmente, como a gente ainda vê, permanece na cabeça de algumas pessoas, nas atitudes de algumas pessoas, né? A gente vê o reflexo dessa semente brotando ainda. Então, o Marshall, ele desenvolveu essa técnica para fazer os garotos conversarem quando eles estavam brigando dentro das escolas, né? Então, foi uma técnica que foi desenvolvida para unir pessoas diferentes, né? Por isso ela é tão importante. E, basicamente, como a gente pode usar ela? Dentro do nosso discurso, quem já fez um curso de oratória aí, por exemplo, existe uma certa estrutura quando a gente vai falar, né? Eu, por exemplo, aqui comecei a me apresentar, comecei a dizer o que eu penso sobre a diversidade, fazendo um link, então tem uma estrutura, né? E essa estrutura da CNV, basicamente, é a observação do fato, o sentimento que você sentiu por aquilo, a sua necessidade, né, que machucou, que não foi atendida, ou a necessidade que você tem, que precisa atendê-la, e um pedido para que as coisas dali por diante passem a ser diferentes. Eu vou passar cada uma delas, e a gente vai explicar, dar exemplos para ficar um pouquinho mais claro, né? E isso serve tanto para se expressar, como também para escutar. Então, vamos lá. Observação. A observação, ela não deve ter uma avaliação, né? A partir do momento que tem uma avaliação, você já coloca elementos de si mesmo dentro do que aconteceu, né? Tem até uma música do Skank que fala tudo tem três lados. Eu estava num show deles uma vez e eles me falaram que essa música, ela significa exatamente isso, né? Tudo tem três lados. O que eu acho que aconteceu, o que você acha que aconteceu e o que de fato aconteceu. Então, no momento da observação, a gente precisa, ao máximo, extrair o que de fato aconteceu, sem colocar elementos a mais, né, nesse fato, nesse evento. Tem até um exemplo que eu gosto bastante, né, eu pegava a caneta, quando eu faço essa conversa com outras pessoas presencialmente, eu pego uma caneta, abro minha mão e a caneta cai. E eu pergunto, gente, o que aconteceu aqui? E as pessoas falam, você soltou a caneta, você jogou a caneta. E eu falei, vocês estão julgando. O fato aqui é que a caneta caiu. Né? E eu posso ter tomado um choque e soltado a caneta, eu posso ter me assustado e a caneta caiu, eu posso ter coçado minha mão e a caneta caiu, enfim, né? Posso ter um problema na minha mão e a caneta caiu. Então, quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia? Diz que o outro fez aquilo porque, né? Isso é totalmente contraprodutivo. Então, uma observação da situação, ela não tem uma avaliação, né? Quando a gente combina a observação e agrega a avaliação, a pessoa que está escutando, ela tende a compreender aquilo como uma crítica, então ela tende a se defender. Vamos fazer uma reflexão aqui. Quando a gente conversa com alguém, confio que todos aqui têm a intenção de conectar, de fazer com que o outro te compreenda, né? Para que você seja compreendido, para que as coisas fiquem melhores. Eu não gosto da ideia de ir conversar com alguém para sair como certo. Eu ganhei essa discussão. Isso é ego, isso não leva a nossa humanidade adiante.
né, como nós gostaríamos que fosse. Então, se a nossa intenção quando vamos conversar com alguém é de unir, a gente precisa tomar o cuidado para que essa união, ela de fato aconteça, né, se materialize. Então, tentem ao máximo não colocar a avaliação dentro da observação. Isso faz com que a pessoa consiga absorver melhor aquilo que está sendo dito, né? A pura observação, ela não leva ao julgamento, né? E o julgamento é uma coisa muito feia que nós passamos a fazer, né? De alguma maneira, a gente acaba se usando como parâmetro total e não conseguimos olhar as coisas sem nos vermos dentro delas, né? A gente acaba se colocando ali como uma personagem daquela história, a gente não consegue se colocar como ser observador, né? E é importante a gente colocar como ser observador. Até mesmo dentro do momento da situação, a gente se colocar como ser observante, porque senão a gente acaba entrando né, nossos sentimentos acabam ali se misturando e a gente não consegue desatar depois. Então, é importante pegar a pura observação para trazer na hora do discurso, né? E quando o outro vem nos contar, e aí colocando a gente como em posição de ouvinte, quando a gente está ouvindo o outro e ele traz a observação do fato, é importante a gente ver com os olhos do outro. Então, por exemplo, se vem uma amiga sua e vem te falar, eu me senti muito insegura porque eu vou fazer uma palestra, a gente já fala, mas por quê? É tão tranquilo fazer palestra, né? Isso não é empático, porque você tá julgando o outro ser humano baseado nos seus parâmetros. E cada ser humano é um universo completamente distinto, complexo e lindo. Então, há da gente simplesmente observar e perceber, poxa, ela se sentiu segura antes de começar a palestra, né? E aí, a partir daí, a gente começa a ver as fortalezas e fragilidades daquele ser, né? Às vezes, quando são compartilhados conosco, e às vezes não, né? A gente acaba observando, mas com um olhar sutil sobre aquilo. Então, vamos a um exemplo, né? Então, com a avaliação, o que seria, né? A gente fala para alguém, você raramente faz o que eu quero. Isso é uma avaliação. Você está falando que raramente a pessoa faz o que você quer, né? Para início de conversa, o raramente já é muito amplo. Então, cabe a pessoa falar, não, na terça e na quarta-feira eu fiz o que você queria. A tal hora. Então, já entra na defensiva e já toma uma retórica, né? Mas, então, sem avaliação, como seria? Nas últimas 3 vezes em que comecei alguma atividade, você disse que não queria fazê-la. Percebe? Sem emoção e muito mais razão, né? Então, aqui a gente pode perceber um formato diferente de dizer a mesma coisa. E o 2, né? Sentimentos. Sentimentos não é pensamento, né? Depois que eu comecei a estudar a CNV, há uns 4 anos atrás, é muito interessante, porque eu me coloquei tão observadora das coisas e das pessoas, e claro, quando eu observo as pessoas, eu estou observando a mim mesma, tá? Isso é fato, isso é fato. A gente observa o outro, já é uma expressão nossa, é uma projeção nossa, né? E eu comecei a ver o quanto a nossa comunicação ela é distorcida, de fato. Faz muito sentido a gente ter muitos conflitos. Porque, por exemplo, se eu falo para uma amiga assim, eu sinto que você não me dá atenção. Você não me dar atenção não é um sentimento. Eu sinto que não é um sentimento. Eu acho que você não me dá atenção. É um julgamento. Então, o que a pessoa vai falar? Não, mas eu te dou atenção. E aí fica elas por elas, né? Então, a gente tem que começar a distinguir sentimento. O que é sentimento? Alegria, tristeza, medo, aversão, raiva, angústia, né? Isso é medo, isso é sentimentos, né? E a gente já pode começar a se aproximar um pouquinho. Tem outros, tá? Tem um leque de nomes de sentimentos que a gente pode utilizar. Segurança, insegurança, tudo isso. Então, assim, o que o outro faz pode ser o estímulo para o que nós sentimos, mas não a causa. E é aí que a CNV começa a entrar como uma ferramenta de autoconhecimento. Por quê? A gente não consegue, na maioria das vezes, controlar o que a gente recebe, mas a gente sempre está no controle daquilo que a gente dá. Então, por mais que alguém venha e te fale alguma coisa
que você se magoe com aquilo, a retórica está 100% no seu controle. Você tem o controle de olhar para aquela pessoa, respirar muito fundo, sair se necessário, ou dar uma resposta, olha, não sei o que te dizer agora, mas eu preciso pensar sobre isso que você me disse, ou simplesmente começar a falar e descarregar, externalizando todo o sentimento que você tem com o outro, né? Então, isso já traz a gente uma certa responsabilidade, um protagonismo. Eu banco o sentimento que eu estou sentindo, né? E também perceber a diferença entre o que nós sentimos e como achamos que os outros reagem ou se comportem ao nosso respeito. Por exemplo, se eu tenho um chefe que nunca fala nada de bom que eu faço, eu fico, poxa, ele não me reconhece. Ele não me reconhece, toda vez eu tô fazendo tudo certo, ele não me reconhece, ele não diz nada, um parabéns, que bacana, nada. Na verdade, o que é isso? É a minha própria insegurança do meu trabalho, onde eu necessito daquela gota de reconhecimento para poder me sentir um pouquinho mais segura. Então, nesse momento, o que a gente pode fazer? Chegar no nosso chefe, na nossa chefe, falar assim, fulana, fiz tal coisa, me dá um feedback, só para ter uma análise do que eu estou fazendo, porque às vezes eu me sinto um pouco insegura, não sei se é exatamente isso que você precisa, né? Então é importante. Ai, Dani, mas eu não vou chegar no meu chefe, a minha chefe falar que eu estou insegura. Por que não? Né? A vulnerabilidade, ela é o caminho para a essência genuína, para relações fortes, né? A gente, eu não sei se vocês sabem, claro que, bom, eu não sabia antes, né? Porque quem que sabe latim? Mas persona vem, a pessoa, né? O nome pessoa vem de persona, que vem do latim máscara. Então a gente se coloca numas posições, não, eu sou forte, eu não vou fazer tal coisa. Não, é interessante a gente compreender que nós somos seres humanos, seres sensíveis. Somos seres sensíveis, né? Meu companheiro, uma vez eu falei para ele, falei assim, eu sou sensível, toma um pouquinho de cuidado comigo. E ele falou assim, todo mundo é sensível. E é verdade, todo mundo é sensível, por mais que não aparente. Então, a vulnerabilidade, ela é importante porque, por mais que o outro não sinta medo de começar uma palestra, quando você diz para ele que sentiu medo, ele sabe o que é sentir medo, em alguma situação da vida dele. Então, aquilo já faz uma conexão, ele já se identifica, né? Eu fico muito mais tranquila quando, por exemplo, uma pessoa vai me entrevistar que eu sei que tem tatuagem, que eu sei que, sei lá, fala alto, um pouquinho mais alto, porque eu começo a me identificar, eu fico mais, né, tranquila. E todos os seres humanos têm esses sentimentos, carregam esses sentimentos dentro de si. Então, isso facilita para a nossa conexão, né? Percebem que é um trabalho interior? Nesse momento, é um trabalho completamente interior que pouco depende do outro, né? E os sentimentos, eles reagem de maneira diferente em cada ser humano. Olha só, aqui, todo mundo está sentindo raiva. Só que a gente sente raiva de maneira diferente, né? Tem aquela pessoa que fica mais de cara fechada, não dá bom dia. Aquela outra pessoa mais externa, então acaba externalizando, brigando com todo mundo, saindo, falando coisa. Tem aquela pessoa que chora no banheiro, né? Então, é difícil a gente julgar quando dizer, você que tá com raiva. Não, tem que só o outro pode abrir a porta dos seus pensamentos, dos seus sentimentos para outra pessoa, né? O ser humano é uma caixa de Pandora que ninguém consegue abrir até que ele mesmo diga. Então é importante, ó. Aqui também é um exemplo, pessoa sentindo alegria, né? Eu sou essa opção 1, que quando dá risada, quando eu tô contente, todo mundo vai saber. Mas tem pessoas que conseguem desfrutar aquela alegria mais interiorizando, né? E a mãe, quando a gente chega de viagem, o pai, a irmã, a gente chega de viagem e começa a chorar de alegria, né? Não dá para dizer que tá triste, né? É alegria, é a forma como esse sentimento se expressa, né? A expressão do sentimento. Então, como que seria um exemplo a gente falando sobre sentimentos com a pessoa, né? Olha, você nunca me escuta, né? Isso é sem se responsabilizar, né? Você nunca me escuta. Então, uma fala trazendo a sua responsabilidade do sentimento olha, quando eu falo com você, eu não me sinto escutado, né? Ou até melhorar essa frase, né? Olha, nas 2 últimas vezes que falei com você, eu não me senti escutada, né? E o outro vai conseguir perceber isso e, poxa,
Ele vai perceber, né, que dentro da visão dele, poxa, quando ela fala, eu pego o celular, e quando ela fala, não olho nos olhos dela, talvez ela precise disso. Talvez aí seja o pedido, né? Ah, eu gostaria de falar com você sem que você pudesse olhar o seu celular, né? Ou gostaria de falar com você olhando nos meus olhos, enfim. Beleza? E ainda falando sobre sentimentos, quando as pessoas vêm compartilhar os sentimentos delas com a gente, e aí colocando a gente numa posição de ouvinte, a gente passa sempre por 3 etapas, né? Primeiro a gente tem a escravidão emocional, que é, ai, eu fiz aquilo para a pessoa, né? A gente começa a se sentir responsável pelo sentimento do outro. Depois a gente passa a sentir raiva, fala, poxa, mas eu não sou responsável sobre seus sentimentos, deixa ela que lide com isso, né? Vocês que lutem, não é? Você que lute. E depois vem a liberdade emocional, onde a gente assume nossa responsabilidade sobre as nossas intenções e ações, né? Eu tenho um chefe, falando desse negócio de... eu tinha um chefe que ele... Todo mundo se incomodava com ele não prestar atenção nas apresentações. E aí, um belo dia, a gente falou, fulano, você não presta atenção nas apresentações, né? Você está sempre no celular. Ele mostrou pra gente. Eu anoto no meu bloquinho tudo que vocês estão falando, porque eu acho que é importante. Então, ele assumiu a responsabilidade. Ele poderia falar, ai, desculpa. Ou então, vocês estão exagerando. Não, ele se responsabilizou por aquilo. Não, eu uso meu telefone para anotar. É a maneira como eu acho mais fácil. Então, cabe cada pessoa também trabalhar a sua compreensão, né? Não, a CNV não significa que você vai chegar na pessoa e vai falar tudo, usar o discurso bonitinho e a pessoa falar, beleza, tá bom. Não, pode ser que ela tenha uma retórica e talvez caiba você a compreender. Ou às vezes não, é o outro mesmo. Poxa, entendi, a cidade é tal, vamos tentar fazer diferente, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, beleza? Falando um pouquinho sobre necessidades. Se nós não valorizarmos as nossas necessidades, as pessoas podem não valorizá-las também. Daiane, o que são as minhas necessidades? A gente pode parar para pensar nos nossos valores. E aí também a CNV entra como uma ferramenta de autoconhecimento. Quais são os meus valores? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu me incomodo? Né? Eu gosto de fazer isso, eu curto fazer isso, né? Começa a pensar nisso, começa a se olhar, ver em você. Eu vou usar um exemplo pessoal, eu tenho uma necessidade muito grande de liberdade, de verdade, né? Eu morei sozinha muito cedo, saí da minha cidade, agora eu tô voltando para São Paulo por conta da pandemia, né? Mas saí da minha cidade, morei sozinha, faço tudo, né? Eu gosto da minha presença, eu curto. Isso significa que eu não gosto de ter amigos? Muito pelo contrário, eu adoro ter gente aqui em casa, mas eu necessito de um tempo, às vezes, para mim. Então, às vezes, eu necessito de um tempo para ficar comigo mesmo, com os meus pensamentos, né? E aí, como que eu vou falar isso para outra pessoa, né? Tipo, olha, então, você tá ficando muito aqui em casa, eu acho que você precisa ficar um pouquinho em outro lugar, né? Não dá para falar assim. Então, tem uma forma, olha, eu necessito, às vezes, ficar comigo mesma, refletindo, meditando, enfim, lendo alguma coisa. Gostaria de um tempo para mim, né? Então, se conhecer facilita muito a saber quais são as nossas necessidades insatisfeitas, né? Porque julgar os outros, na verdade, é uma expressão alienada das nossas próprias necessidades insatisfeitas, né? Por exemplo, se a gente está numa reunião, eu gosto de um pouquinho mais de silêncio, supondo, tá, gente? Eu sou filha de nordestino, então eu adoro uma farra. Mas, eu gosto de um ambiente um pouquinho mais de silêncio. Se alguém fala um pouquinho mais alto na reunião, eu já me incomodo. Só que não é o outro, sou eu. Porque eu não gosto. Então, eu posso chegar no outro com a maior inocência e falar, escuta, você falou muito alto na reunião, será que nas próximas você pode falar um pouquinho baixo? A pessoa vai falar, o quê? Então, se conhecer é uma maneira de poder levar isso para o outro, de maneira mais construída, né, mais elaborada, até mais genuína, mais verdadeira, né, não tão amplamente, sem nenhum tipo de construção lógica, né.
E na hora do discurso, é sempre importante a gente ligar os seus sentimentos, os nossos sentimentos e as nossas necessidades, né? Olha, eu sinto-me assim, por quê? Me sinto assim, por quê? Me senti triste porque eu necessito de companhia. Me senti incomodada porque eu gosto de ter uma casa organizada e das últimas 3 vezes que eu cheguei aqui em casa, a louça estava suja. Então, esse tipo de coisa facilita as pessoas compreenderem por que você está se sentindo como você está se sentindo. Vocês reconhecem algumas dessas necessidades? Né? A primeira, eu peguei alguns exemplos que estão dentro de caixinhas mais amplas, né? Mas a primeira tem a ver com autonomia, a segunda tem a ver com interdependência, a outra é mais uma comunhão espiritual, a outra de lazer. E essa da tatuagem eu achei muito interessante, porque ela tem a ver com... eu esqueci o nome. Integridade, né? Tem a ver com uma necessidade de integridade, da qual a pessoa precisa se expressar, né? A criatividade dela, a originalidade dela. Vocês já viram alguma pessoa com uma tatuagem que você olhou e falou, para nada que ver essa tatuagem? Só que isso é um julgamento seu que não cabe no outro, na vida do outro, né? Então, a pessoa realmente precisava se expressar dessa maneira e essa foi a melhor forma que ela encontrou, né? Também tem as nossas necessidades fisiológicas, biológicas, né? Quem aí não fica um pouquinho de mau humor quando tá com fome? Né? Eu sou dessas. Se eu não comer, assim, no horário meio-dia, eu preciso comer. Se eu não comer, é capaz de ter menos pessoas no mundo. Então, é uma forma de se conhecer. Então, eu sei que eu preciso comer. Então, antes de qualquer coisa, né? Antes do Hulk sair de dentro de mim, eu já como uma bolachinha, porque eu sei o que acontece. Né? Então, o autoconhecimento, ele realmente é muito poderoso para você e para o outro. Então, como seria a gente expressando as nossas necessidades, né, para o outro? Então, a gente ou julga ou a gente compartilha de maneira vulnerável e genuína. Né? Então, julgando olha, eu odeio quando você cancela um compromisso comigo. Mas de maneira vulnerável, genuína, buscando a conexão, que é para isso que a gente vai conversar com alguém, olha, eu estou triste por você não vir para jantar, porque eu estava esperando, né, que a gente ficasse junto à noite. Então, percebe que na segunda fala, você se responsabiliza até pela expectativa que você teve. A pessoa fala, poxa, eu não sabia que você estava, sei lá, tão contente que a gente ia passar a noite junto. Quem sabe a gente marca amanhã, né? Então, é sempre isso, né? Uma maneira de trabalhar a resiliência e a compreensão de ambos os lados, né? E daí, logo em seguida, vem o pedido. O que é o pedido? O pedido ele não pode ser uma exigência, né? Quando a gente confunde o que é pedido e exigência? O pedido ele se torna em exigência quando a pessoa é punida se não fizer aquilo que foi pedido, ou uma pessoa tenta fazer com que a outra se sinta culpada por aquilo que não foi feito. Então, o pedido, ele está aberto. A pessoa querer fazer ou não querer fazer. E é aí que a gente separa o joio do trigo. Porque as relações genuínas, elas são uma via de mão dupla de dar e receber. Né? Relações amorosas, principalmente, tem que ter um equilíbrio muito claro nisso. Né? Eu estava falando aqui com meu companheiro outro dia, numa conversa, né, costurando, fazendo tricô, eu falei para ele, tu tem mais uma energia da ação, de ir lá e fazer, né? E às vezes eu fico presa nos meus pensamentos, né? Pensando, mas também quando sai uma coisa muito boa. Então, às vezes é isso, não esperar de mim, às vezes, uma ação vinda como vem dele. E às vezes eu também não posso ficar esperando que ele tenha ideias mirabolantes que lá na frente vão se concretizar, porque talvez não funcione assim para ele, né? Então é importante a gente ver com quem nós estamos nos relacionando, num sentido geral, até mesmo com corporações, com empresas, né? Tem que haver um equilíbrio, né? A resiliência, a compreensão, a nutrição dessas relações, ela precisa ser mútua, né? Então, é muito necessário fazer sempre essa análise, né, com as nossas relações. Lógico, não desistir de primeira. Eu falei isso para a pessoa não quis fazer, já é. Não, tem sempre que pensar em... puxa, eu tentei dessa maneira,
deixa eu observar bem, será que dessa maneira faz sentido melhor, né? Deixa eu falar dessa maneira, talvez explicando nesse momento, e até essa questão da observação, eu gosto muito de usar o exemplo da natureza, né? Como exemplo, a natureza, ela exige que a gente observe ela. A gente não consegue conviver com a natureza sem desenvolver o poder da observação pura cristalina. Por quê? A gente vê as plantas, por exemplo, às vezes as plantas estão secas, né? Ali é uma mensagem muito clara de que talvez ela precise de água, ou de que ela precise de sol. O mesmo são as nossas relações. Observa o seu companheiro, a sua companheira, sua mãe, seu pai, sua irmã. Qual é o melhor período para falar com eles? De manhã, de tarde, de noite? Pessoalmente, por mensagem? Na rua? Né? O meu companheiro, por exemplo, antes ele gostava de falar mais na rua. Por incrível que pareça. Não, vamos falar em outro lugar. Não aqui. Ah, tá bom. Então, cabe muito a perceber o quanto vocês estão dispostos a dar de energia nas relações para que elas deem certo, né? Eu costumo dizer que é um caminho sem volta, né? Quando vocês começam a fazer isso, porque aí a gente começa a perceber qual é a porcentagem da nossa responsabilidade no que acontece, principalmente na nossa vida. A gente sai um pouquinho do vitimismo e começa a entrar mais como protagonista e donos das nossas próprias escolhas, né? De maneira mais consciente. Então, sempre é bacana a gente usar, quando a gente for fazer um pedido, uma linguagem positiva ao fazer o pedido, né? E aí, formulando pedidos mais positivos e trazendo ações mais concretas, pode facilitar para revelar aquilo que a gente quer mesmo, que nós precisamos, né? Porque uma linguagem vaga, ela pode confundir. Eu tenho um exemplo bem bobo, mas se você fala, sei lá, para sua irmã, eu não gosto de ficar sozinha, é capaz dela te dar um cachorro, porque você não quer ficar sozinha. Quando, na verdade, o que você gostaria era da companhia dela para ver filme, compartilhar alguma coisa, né? Então, é muito importante, quando a gente for fazer o pedido, dizer algo muito claro, né? E a gente pode até fazer um exercício, que é no final, né, bem na parte ali do pedido, a gente perguntar para a pessoa o que ela compreendeu daquilo que foi dito, pedir para ela repetir, tipo, você pode repetir para mim com suas palavras, dentro da sua interpretação, o que eu quis dizer? Porque às vezes pode ser que a pessoa tenha entendido ainda ali na mistura dos sentimentos, né, do tipo, essa pessoa tá vindo falar comigo porque aquilo não. Quando ela diz que alguma coisa que não foi o que você falou, você já pode reatar e falar, não, olha, na verdade, o que eu quis dizer não foi exatamente isso, o que eu quis dizer foi isso. E é mais uma chance de fazer uma conexão, né? Então, o que seria um exemplo de exigência barra um pedido vago e um pedido claro e positivo, né? A gente pode falar para a pessoa, você pode dirigir direito, por favor? A pessoa pode entender que dirigir direito é correr rápido, né? Mas você pode falar assim, eu gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade, porque assim eu vou me sentir um pouquinho mais segura, né? Eu sou dessas, porque eu sofri um acidente de carro. E aí eu sempre falo para a pessoa, eu já sofri um acidente de carro. Então eu tenho um pouco de medo quando o carro está muito, né, veloz. Então, compartilhando dessa maneira com a pessoa, ela sabe o que é se sentir insegura. Então, eu não posso dizer que eu tenho certeza, né? Mas eu acredito que isso faz uma grande diferença, né? Para a absorção da mensagem. E tá, então eu falei um por um. Como que seria uma estrutura clara, né? Vamos supor que duas amigas não estão conseguindo se entender. E elas não conseguem conversar porque uma delas sempre diz que não tem tempo, né? Para conversar. Então, o que uma vai falar? Olha, nos 2 dias que tentei falar contigo, você me disse que não queria falar naquele momento. Essa é a observação. Me sinto triste, sentimento, pois realmente gostaria de compartilhar coisas importantes para mim com você. Então, a necessidade dela era compartilhar algumas coisas com ela. Eu gostaria que você reservasse um dia para podermos conversar, né? Esse é um pedido. Então, a estrutura, ela é assim, né?
Você pode trocar um pouquinho, né? Olha, eu me sinto triste, pois realmente gostaria de conversar com você. E aí, nos 2 últimos dias que eu tentei falar com você, você disse que não gostaria de falar naquele momento. Que tal se você reservar um dia nessa sua semana para a gente poder conversar um pouco, né? Então, vocês percebem que isso é possível, né? Então, essa estrutura da CNV, ela tem me ajudado muito, assim, nas minhas relações, até comigo mesma, né? E daí, assim, ó, isso é interessante, essa parte, gente, vamos lembrar bem, porque é muito nítido, isso sempre acontece. Quando alguém vem dar um feedback construtivo pra gente, ou vem trazer alguma mensagem negativa, alguma coisa assim, ou até mesmo de maneira violenta, né? Porque, infelizmente, não fomos ensinados a agir de maneira diferente na maioria das pessoas. A gente sempre passa por 4 estágios. Então, primeiro, a gente culpa nós mesmos. Ai, por que eu fui deixar a louça suja mais uma vez? Aí depois a gente culpa o outro. Ah, mas também você chega cedo todo dia. Ai, mas também você também quer que eu fique lavando a louça diariamente para você? Eu tenho, né? Aí o terceiro estágio é a gente passa a ouvir os nossos sentimentos e necessidades. Ah, poxa, mas eu também chego cansada do trabalho, né? Depois do almoço, bate um soninho, eu preciso dormir. E depois a gente passa a ouvir os sentimentos e necessidades do outro, que é onde mora a senhora empatia, né? Esse momento é muito importante, né? Porque quando o outro vem, mesmo que de maneira estruturada, ele tomou coragem para vir falar contigo. Se ele realmente veio falar contigo ou ela, é porque alguma coisa ali está doendo. Então, cabe a nós acolher aquela pessoa que está chegando e atender ela da melhor maneira possível, né? A gente fala tanto de experiência do usuário, né? De excelência do atendimento, agora que está na moda customer success, né? Sucesso do cliente. Só que a gente precisa começar a fazer isso na nossa vida também, né? Perceber que algumas pessoas vêm sentindo coisas e vêm falar com a gente, de alguma maneira, tem domínio para poder recebê-las da melhor maneira possível, né? Tá, isso é lindo, é maravilhoso, né? Como que a gente faz isso no nosso dia a dia? A partir daqui, é completamente uma receita minha, tá? Não tá dentro da CNV. Por quê? Há um tempo atrás, eu tive uma aula da Fundação Dom Cabral, que é uma aula... gente, a Fundação Dom Cabral é maravilhosa. E sobre gestão, né, de negócios. E a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre como o ser humano funciona para que a gente também saiba ter as melhores atitudes dentro do mundo corporativo. E quando o sentimento chega, né, a raiva, por exemplo, ele é literalmente assim um fogo, é uma coisa que vem e que toma o nosso corpo e a gente não pensa direito e a gente não vê direito, o cérebro não está oxigenado, daí a gente já quer falar tudo que está na nossa cabeça, porque sim e pronto. Então, antes dessa estrutura, eu acredito muito numa preparação contínua, numa manutenção contínua de nós mesmos. E isso, vocês podem procurar mentores, professoras e professores de yoga, terapia, todo mundo. Todo mundo pode te mostrar o caminho, mas só você consegue caminhar, né? Então, a minha receita é basicamente navegar na diversidade. O que seria isso? Às vezes, a maneira como a gente foi ensinado, as opções que a gente tem na mão, às vezes não é suficiente, não sei porquê, às vezes a gente não combina com aquilo, né? Eu, por exemplo, fui nascida e criada em cidade grande, eu gosto do mato, o que eu vou fazer? Então, é uma identificação que rola com o meu espírito, com a minha, dentro da minha autenticidade, é aquilo que me toca, né? Então, tem muitas opções dentro do mundo, gente, que a gente pode aproveitar para poder ter melhores atitudes, seja com livro, seja com filme, seja com terapia em grupo, seja com música, seja com poema, qualquer coisa, tá? O meu, basicamente, é o yoga, o budismo e os shipiwas. Então, o yoga, para mim, ele me ajuda muito na questão física.
O yoga é interessante porque o yoga ele vai muito além da parte física, né? Ele é uma filosofia mesmo de vida muito profunda, que está ali dentro do hinduísmo. E me ajudou muito a trabalhar melhor a minha respiração, para que eu possa... Imagina, a pessoa vem com aquela coisa, falando, aqueles sentimentos todos misturadinhos. O que eu preciso fazer é respirar para poder absorver e não reacionar, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, o yoga, para mim, me ajuda nessa estrutura corporal, física, material. O budismo, ele me ajuda muito na questão ideológica, né? Então, eles têm, se vocês podem olhar, tem um livro muito legal que se chama Portões da Prática Budista, que diz muito claramente a ideologia do não apego, da não aversão. Tem até uma frase muito interessante que eu li esses dias, que é: o caminho espiritual é maravilhoso, você só não pode ter preferências. Então, eles já têm essa ideologia da observação pura, da gente estar no nosso centro, né? E o Shipibus, que é essa medicina que eu estou estudando, e esse é meu companheiro, Netâncio, eu fiz uma viagem para a Amazônia para fazer um trabalho de purificação, né, com as medicinas ancestrais, milenares deles lá. E fui para a Amazônia, né? Daí eu voltei. Daí quando eu fui de novo, eu e o Diego, né, que o Netâncio já tínhamos nos encantado um pelo outro, e ele resolveu voltar comigo, né, para conhecer um pouquinho o Brasil. E daí veio a quarentena. E aí a gente ficou, Netâncio e eu, um lote bem pequeno, né, para conviver. E imagina o choque cultural de uma pessoa indígena, uma pessoa ocidental. Foi muito grande. Muitas coisas, assim, muito diferentes, né? Completamente, uma visão completamente diferente do que é a mulher, do que é uma relação, até do que é uma alimentação, né? Eu sou vegetariana e ele não é, então começa, né? Ah, mas você está brigada com a comida, né? Não, não é isso, né? Então, chegou uns 2 meses, assim, eu pensei assim, gente, não dá. E daí eu comecei a trazer a comunicação não violenta. Eu falei, gente, mas será que funciona? Para vocês terem noção, a minha psicóloga falou assim, eu não consigo te ajudar com isso, porque eu não conheço a mentalidade indígena, a arquitetura é totalmente diferente. E eu posso afirmar que a comunicação não violenta foi a ferramenta que nos ajudou a fazer essa conexão, né? E hoje a história é outra. Então, é necessário muita confiança nessa ferramenta, essa técnica, muito... eu chamo de divina, assim, porque realmente faz a gente se conectar verdadeiramente com aqueles que a gente ama, com aqueles que nós devemos amar, com aquelas pessoas que a gente precisa se importar, com o todo, né, da humanidade, que a gente precisa olhar, né? Tem tanta coisa bonita na nossa humanidade, né? Tem tanta coisa. Às vezes, eu observando, assim, as pessoas e a mim mesma, eu percebo que a gente tem muitas chances de aprender com outras pessoas. Só que, muitas vezes, as nossas atitudes podem até impedir a outra pessoa de dar a mão, né? Ou a gente mesmo, né? Então, é importante, lembra daquelas pessoas lá atrás que eu falei, Dalai Lama, Gandhi, pessoas que se importaram de fato, conseguiram fazer a diferença. Então, é importante isso, né? Esse olhar. Aqui eu trago algumas indicações para vocês sobre o tema, depois eu falo com o Caio, não sei se a gente consegue até mandar por e-mail a apresentação, que eu já coloco ali o nome delas. Mas tem um vídeo muito bacana no YouTube que fala sobre o que é a empatia, que são desses 2 bonequinhos, que até a Brené Brown, que é essa mulher que está aqui embaixo, que ela dubla, é muito, muito bacana. Daí também tem uma espécie de... Bom, é uma apresentação dela na Netflix, né? Que fala muito sobre vulnerabilidade, como ela lidou com isso, o que seria isso. E um outro vídeo, gente, que é maravilhoso, eu juro para vocês. Meu companheiro falou, mas por que você tá vendo isso pela 7ª vez? Que se chama Como Não Fazer as Coisas
personal. Como não transformar as coisas que está em inglês. How do not make things personal. Né? Como não se sentir atingido personalmente. Né? E ele é um juiz de futebol e ele explica, né, tudo isso. Gente, esse vídeo é maravilhoso. Ele é assim, claro e cristalino, como tem que ser. Depois eu posso... Infelizmente, ele só está em inglês, até as legendas estão em inglês. Mas quem tiver um pouquinho aí de inglês ou pedir ajuda de alguém é muito válido, muito rico beber deste néctar, deste rapaz que compartilha com a gente seu saber. E, como eu costumo dizer, né, nunca subestime o poder de uma semente plantada. Hoje, eu estou compartilhando isso com vocês. Pode ser que existam algumas resistências dentro de cada um. Pode ser que alguns de vocês estejam pensando, é fácil para ela, tá privilegiada, ou então, tipo, não sei se isso funciona, não estou confiante, mas é que ela não conhece meu chefe, tudo isso. Gente, nunca subestime o poder de uma semente plantada. Hoje eu estou falando isso para vocês, mas alguém já falou isso para mim. E a gente vai se desenvolvendo. A melhor maneira da gente ensinar compartilhar, né, inspirar outras pessoas, é sendo o exemplo, é sendo aquilo que a gente está pedindo. Não adianta a gente só ter um discurso e não conseguir ser. Em alguns momentos, eu reaciono também, claro, sou ser humano, estou suscetível. Ainda mais, eu percebo que quando a gente tem mais intimidade, é quando mais reacionar fica fácil, sabe? Mas é preciso ter a disciplina. Eu estava falando com o Caio antes de começar, uns dias antes, eu acho, que quando a gente começa a trabalhar a comunicação não violenta, o efeito colateral que aparece é a autovigilância sempre. Então, a gente está sempre atento. E isso é bom, porque significa que a gente está presente, escutando. Né? E é importante isso. A gente toma muitas atitudes inconscientes, se a gente for parar para pensar, muita reação. Né? Então, vale a pena a gente estar um pouquinho mais consciente nas nossas ações e fazer o melhor para nós, para o outro, para a natureza e para a humanidade. Muito obrigada, pessoal, por todos vocês, pelas gurias que estão aí, com o Makers Code, né, que vieram em massa. Esses são os meus contatos. Fiquem à vontade para me mandar uma mensagem, para me perguntar, para sugerir, para me dar um feedback, né? E gostei muito de participar, né, desse evento. Muito bonito que o Caio e a Microsoft estão fazendo. Foi um grande prazer mesmo. Muito obrigada. Que aula, hein, gente? Muito obrigado, amiga, por compartilhar e por trazer essas reflexões para a gente. Eu queria aproveitar esse momento também para convidar as pessoas a não irem embora, falarem para a Daiane o que é que vocês acharam da apresentação dela. Ela está aqui e a gente vai abrir para perguntas e respostas também. Mas antes eu queria falar com vocês um pouco sobre os próximos eventos do Reactor e como eles podem ser interessantes para vocês, não apenas na parte de comunicação, mas em outras áreas também. Eu vou compartilhar também alguns conteúdos técnicos, caso tenha alguma pessoa que curta a área de desenvolvimento, ciência de dados. A primeira deles é preparando os seus dados brutos para análise usando Jupyter Notebooks. Esse é bem focado para quem vai lidar com ciência de dados, curte Python, por aí vai. Temos um guia de carreira também. Essa vai ser a Mikaeri Ohana. Para a galera do Makers Code, talvez a Mikaeri seja uma figurinha conhecida para vocês. Ela participa em algumas ações da comunidade lá. Inclusive, obrigado, Cíntia, por ajudar a divulgação também. Eu não sei se ela ainda está aí. Mas na quinta dessa semana, a gente vai ter um bate-papo com a Mika. Ela vai falar sobre como começar na carreira de ciência de dados. Vai ser à noite também, nesse horário. E daqui a algumas semanas, a gente vai ter um outro papo na trilha de carreiras e soft skills, que é essa que a Dai está ajudando a compartilhar com a gente. A gente vai ter a Tiziana Calipe, eu não sei se ela está aqui ainda, mas ela entrou aqui no evento. Ela vai falar sobre criatividade, a habilidade necessária no admirável mundo novo. Toda vez que eu leio esse negócio, eu penso na Pete. Quem não lembra desse CD dela, né? Gente, quem nunca
quem quiser fazer parte do Reacto, acompanhar os nossos próximos eventos, eu convido vocês a entrarem na nossa comunidade. Como eu falei para vocês, esse conteúdo está sendo gravado ao vivo, então talvez agora não faça muito sentido, mas quem for ver a gente no YouTube, a gente tem uma comunidade, e no Reacto você pode se conectar com pessoas, aprender coisas novas e criar coisas novas que podem ser úteis para a sua vida profissional ou a sua vida pessoal também. E é isso, vamos abrir agora para perguntas e respostas. Eu vi aqui, Dai, que tem alguns comentários bem legais, algumas pessoas pediram indicações de livro e tal. E eu queria ver, galera, se vocês animam a falar aqui com a gente. Para poder falar, vocês podem mandar uma mensagem no chat, ou vocês podem levantar a mão de vocês, para que a gente libere o áudio de vocês e vocês consigam falar. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser abrir o áudio, eu consigo liberar aqui e a gente tem uma troca com vocês. Não sei se alguém vai falar, enquanto as pessoas não falam. Dai, teve algumas pessoas que perguntaram sobre livros, indicações, outros temas que as pessoas possam aprender mais sobre isso. Eu queria ver com você se você tem alguma indicação de outros livros ou outras literaturas que possam ajudar as pessoas a aprenderem mais sobre isso. O que é que você tem a falar? Eu tô tentando voltar aqui para ler, eu tô conseguindo, mas o meu, como eu fiz a transmissão, daí ficou tudo para cima, sabe? E daí agora eu tô tentando voltar e fica aparecendo devagar, mas... bom, a indicação de livro, pessoal, eu primeiro indico para vocês o Comunicação Não Violenta mesmo do Marshall, porque lá tá muito bem explicado, tá bem claro, e tem até mais exemplos, né, do que eu falei. Eu falei bem por cima, né, ele tem uma profundidade, assim, bem bacana. Eu não sei o quão vocês estão abertos para ler coisas mais, não tão, como eu posso chamar, não tão óbvias assim, né, mas esse Portões das Práticas Budista é bem bacana também, porque ele basicamente fala só sobre comportamentos, né, sobre visão versus comportamento. Visão versus comportamentos, né? Então é bem bacana assim da gente ler. Se chama Portões da Prática Budista. Tem um outro também, só que esse é um pouquinho mais complexo. Se chama Bhagavad Gita. Vocês lembram daquela música do Raul Seixas que ele fala eu sou a luz das estrelas, que se chama Gita, né? Ele foi inspirado nesse livro se chama Bhagavad Gita, que é basicamente uma conversa entre Krishna e Arjuna, que é um guerreiro. E imagina, Krishna aliás, Arjuna é um guerreiro que está dentro de uma guerra, né? E é assim mesmo que a gente se sente quando a gente está conflitando, né? E Krishna vem com toda a sua sabedoria, né, da bondade cristalina e comparte com ele essas informações de, olha, tem maneiras melhores de combater a guerra. E é bem bacana. Tem um outro livro também que eu estou tentando lembrar. Originais. Esse livro é muito bom. Originais. Ele principalmente para as pessoas bem criativas, que têm ideias bem fora da caixinha, é bem legal, assim, esse livro. Ele não fala tanto de comportamento e ação, mas ele traz bastante cenários onde pessoas, assim, acabam lidando e ajuda a compreender e tomar decisões mais estratégicas para que essas ideias mais criativas, elas possam ser um dia concretizadas sem tantos conflitos assim. Esses são alguns livros que eu curto. Eu confesso para vocês, tipo, depois que eu comecei a ler depois que eu li, né, o CNV, eu passei a refletir muito sobre os sentimentos que passam na minha cabeça. E aí eu estava até comentando com a Dai mais cedo, esse exercício que a gente tá, né, de se conhecer e autorrefletir o que está passando na gente. E não é uma coisa que você adquire e vai ficar usando para sempre. Tipo, eu comprei esse livro está aqui comigo. Não, não é isso. É uma coisa que você tem que estar em constante autoobservação, autorreflexão. E eu acho que esse livro ele expõe para a gente algumas formas de relacionar ou identificar esses sentimentos. Eu mesmo, depois que eu li esse livro, vez ou outra
eu pesquiso a lista de sentimentos que tem no livro dele, e aí eu fico tentando analisar quais são os sentimentos que tá passando na minha cabeça. Você faz isso também? Você pensa nisso também, amiga? Sim. E também é muito comum a gente não saber o que a gente quer. Tipo, a gente tá brigando, a gente tá brigando não, né? Mas a gente já se sente incomodado e aí a gente quer falar pro outro nossas necessidades, a gente não. Mas o que que é, né? Porque falta autoconhecimento, né? Ó, eu tô vendo aqui que a ou o, não sei, Tá Cordeiro mandou o audiobook do livro de comunicação não violenta, é gratuito. E ele também tem na internet em PDF. Esse livro, gente, é bizarro, assim, eu uso ele direto, é muito bom. E quando eu precisei mudar de cidade também, vim morar aqui no Sul, que é uma cultura bem diferente da minha, eu precisei usar também. É assim, você vai levar para a vida. Eu trouxe... Aqui, ó, a Eliane, desculpa, Kátia, Não, interromper. pode falar. A Eliane colocou assim, como trabalhar CNV com crianças de 11 anos em ambiente escolar? Eli, muito boa a sua pergunta. O primeiro de tudo, pode parecer bobo, mas abaixar para falar com criança, né? Porque se a gente está aqui, imagina o seguinte, eu vou pegar isso aqui, e a minha bananinha aqui, se você está aqui e a criança está aqui, já é uma sensação de autoridade. Então, sempre abaixar para a criança para poder falar e perguntar como ela não vai ter a estrutura para poder falar, a observação, o sentimento, a gente pode falar assim, mas o que aconteceu? Você pode perguntar para ela, né? Mas o que te emociona? Né? O que te emocionou? O que te faz chorar? O que né? Ou o que aconteceu? E que tá te trazendo isso? O que você está sentindo? Que sentimento você está sentindo? Perguntar de maneira clara. Né? Eu não tenho muito jeito com criança, né? Agora meu novo sobrinho vai nascer, gente. Miguel está chegando neste nosso planeta azul. E aí agora eu vou poder aprender um pouquinho mais, mas pelo que eu aprendo assim das crianças das quais eu convivo, é sempre importante a gente estar sempre no mesmo lugar onde elas estão, olhar nos olhos e perguntar o que te emociona, o que você está sentindo. De maneira genuína, não tem problema a gente não saber, né? Criança também Imagina, se para nós adultos que temos tudo que a gente tem, não conseguimos, né, nos expressar, imagina. Ver se eu acho mais uma pergunta aqui. Gente, eu tô vendo os parabéns que vocês estão dando. Muito obrigada. Tamo junto. Tamo juntos. Amiga, eu queria comentar sobre uma pergunta do Vinícius Batista, que eu tinha até separado aqui para falar sobre. É uma indicação de livro, gente. Por que somos doutrinados? Na verdade, acho que ele é uma resposta ao comentário da Manu ou do Manu, não sei se é homem ou se é mulher. Ela pergunta: e como trabalhar a CNV no embate que faz aflorar muita raiva? Eu acho que ele responde: porque somos doutrinados a obedecer. Seguimos regras sem compreensão. O ensino engessou por 100 anos. Temos que fazer a diferença. Ficamos um semestre estudando Bhaskara, mas não sabemos imposto de renda e empreendimento. Eu acho, né, que ele quis dizer a parte que a gente entendeu muito coisas, sei lá, matemática e esqueceu de se Os nossos desenvolver. sentimentos. A gente esqueceu de se desenvolver em outras áreas ou se autodescobrir. Mas, enfim, essa parte de estudar e de ficar doutrinado, tem um livro, eu não sei se você já leu esse, se chama Sociedade Cansada. Não, você tinha falado para mim, né? Eu Eu falei me para você. identifiquei. Gente, esse livro aqui, gente, pelo amor de Deus, é um livro bem fininho, ó. Mas eu levei uma semana e meia para ler. Nossa, esse livro aqui é tenso e reflete muito sobre essa questão, né? Tipo, a gente cresceu numa doutrinação, sendo que agora a gente não tem, tipo, a gente cresceu para viver em caixinhas, sendo que hoje em dia as nossas caixinhas não existem mais por conta da diversidade. A gente pode ser qualquer coisa. Eu posso ser uma pessoa hétera, cis, trans, eu posso ser uma pessoa pan, gay, enfim, não tem mais essas caixinhas. Então, as pessoas hoje, a gente vive em uma constante reflexão sobre o que é que a gente pode ser e quem é que a gente quer ser. E aí, eu não sei se vocês viram o break dos apps, né? Essa disputa, essa reflexão que está tendo, né?
essa liberdade que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente é livre para a gente ser o que a gente quer ser, ao mesmo tempo a gente se aprisiona a essa liberdade. E aí se torna um looping. Para quem viu Dark, é um looping. Sim. Não tem nó que tire esse nó. Ká, só uma observação sobre o que você falou que alguém comentou sobre a raiva. Quando eu falo para a gente observar as coisas sem sentimento, ele vale também para os sentimentos. Então, o que é a raiva? Se alguém já olhou aquele filme para criança, que eu acho que não é para criança, Divertidamente, ele fala muito sobre isso, né? Então, a raiva, ela, se a gente for olhar ela nua e crua, ela é uma energia da ação. Ela é a energia pura da ação, né? Então, é muito fácil a gente reagir com a raiva, porque ela é isso, ela é para fazer. Mas quando você tá... Eu não sei vocês, quando eu tô com raiva, o que eu faço? Eu lavo a louça, eu vou tentar limpar a casa, porque eu sei que eu vou limpar essa casa muito rápido. Então, a raiva, ela pode ser também canalizada para fazer coisas, para transformar, gerar coisas, né? Então, também é importante a gente ter essa visão. E, de fato, a gente não foi ensinado isso na escola. Infelizmente, nosso papai, nossa mamãe, ou a pessoa que cuidou da gente, não teve também esse ensinamento. Então, logo não passou para a gente. Então, é importante a gente se dar fazer esse exercício interior para que a gente consiga fazer também com a humanidade, né? Que a gente só existe por conta da humanidade. É um eterno exercício. Amiga, você quer responder mais uma ou podemos fechar a conta por hoje? Eu tô tentando procurar algumas, inclusive. Ah, tá, eu tô lendo o que você falou. Tá, eu tô lendo as anteriores que eu não tinha lido. Deixa eu ver se chegou uma. Olha, eu acho que é isso, gente. Fica meu contato ali, né? Cara, eu não sei onde você vai colocar a apresentação. O vídeo vai ficar disponível no YouTube do Reactor e se você quiser compartilhar os slides, deixar um comentário lá no evento, seria muito bom. Tá, Pode eu ser? vou Ou você colocar. pode me enviar também que eu coloco lá também. Tá, acho melhor, eu te envio. E Beleza. daí os meus contatos estão lá, tá, gente? Quem quiser aí me chamar no LinkedIn, meu nome é Daiane Novaes, ou no Instagram, daí é Novaes Dai. E daí chama lá e a gente conversa, tá? Eu adoro conversar com as pessoas. E muito obrigada pelo apoio de tudo. Dai. Obrigada mesmo, Ká, pelo espaço, pessoas maravilhosas, vocês estarem aqui. Agora vocês são sementes germinando a mudança. E é isso aí, a gente só vai conseguir mudar o planeta mudando nós mesmos, né? É assim vamos. Bem, gente, eu vou começar a encerrar o evento por aqui. Daiane, Dae. Muito obrigado pela presença hoje, foi muito legal a participação. Gente, fala aí pra gente e pra Dai o que é que vocês acharam. Deixa aí o sentimento de vocês. Ó, já pratica a CNV aí, ó, o que é que vocês acharam. Eu queria pedir um momento de vocês para responderem uma pesquisa de satisfação do Reactor. Vocês podem enviar o que vocês acharam do evento ou, enfim, seu feedback através do nosso survey, a nossa pesquisa de satisfação. O Meetup também é uma forma de vocês deixarem os feedbacks de vocês. Se vocês puderem avaliar o evento e irem lá no próprio Meetup e falar o que vocês acharam ou que, enfim, formas que a gente pode melhorar. A gente acabou de lançar o Reactor aqui em São Paulo, então tem muita coisa que a gente está aprendendo e a gente precisa do feedback de vocês para que a gente consiga melhorar, tá bem? Então, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Dai, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha curtido o espaço e curtido compartilhar isso com a galera. Quem quiser saber ou seguir as redes do Reactor. O Twitter é MSFT Reactor. O nosso canal do YouTube é só procurar por Microsoft Reactor. E se quiserem entrar, só procurar o nosso Meetup, tá? Muito obrigado, gente. Boa noite, boa semana para vocês e que vocês fiquem bem em segurança, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.